Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Que se prepararam para aqui estar nessa noite. Amém. Quão grata eu sou a Deus e a todos vocês. É uma grande honra para mim estar aqui, principalmente no culto, né? Que não é um lugar tão fácil, mas é um lugar que eu adoro estar. É incrível que quando eu fui convidada pela primeira vez, eu relutei bastante. Achava que eu nunca ia conseguir, porque eu fico nervosa. Mas Deus é muito bom. Quando eu fui convidada para esse ministério, eu falei para o pastor que eu não tinha capacidade para assumir esse cargo. É muita responsabilidade, é muita coisa que a gente tem, muitas tarefas, muitas coisas que a gente precisa estar atento. Mas o pastor falou, se você não tivesse capacidade, eu seria o primeiro a falar. E além disso, é Deus que te capacita. E eu chego, né, ao final de mais uma quarta de poder. E foi um ano incrível, um quarta de poder de milagres. Muitos milagres aconteceram. Muitas coisas a gente viu o agir de Deus, a mão de Deus em muitas pessoas, em muitas coisas. E em vários momentos, né? Muitas vezes a gente pensa que não consegue e Deus está lá nos mostrando que é Ele que faz todas as coisas. Até nos últimos dias, né? É um detalhe aqui, é outro ali, e o dinheiro é curto e a gente pensa, meu Deus, e agora? E Deus fala, minha filha, eu estou aqui. E aqui estou, né? Porque Deus é bom e Ele é muito bom sempre. E como Deus é muito bom sempre, hoje nós viemos aqui para agradecê-lo, para prestar um culto de gratidão a Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que tenho, por tudo que sou, e até pelas coisas que eu não tenho, porque aquilo que a gente não tem é porque Deus sabe o que é melhor para a gente, e se Ele nos der, nós vamos usar de maneira errônea. Então eu sou muito grata a Deus, mas é demais. Todo mundo sabe que o meu slogan é, né? Deus é muito bom sempre. Quem me conhece desde o primeiro dia aqui na igreja sabe que eu falo isso. A minha gratidão a Deus é enorme, porque eu andava fora dos caminhos do Senhor. E Deus é tão bom, que Ele resgatou a mim e a meu marido. Depois de 18 anos orando para que nós encontrássemos, né, o melhor lugar, para que a gente encontrasse a verdadeira igreja, porque a minha oração era, Senhor, me mostra a verdadeira igreja. E Deus me conduziu até aqui. Então, irmãos, se Deus me conduziu até aqui porque eu procurava para Ele qual era a verdadeira igreja, é porque vocês sabem que aqui Deus fala, né? Que aqui a gente guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Então, esse é o grande ensinamento. A igreja que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus é a verdadeira igreja. Por isso aqui estou. Eu gosto daqui porque a gente estuda a palavra todos os dias. Principalmente por isso, né? Porque a gente não pode viver longe de Jesus, a gente não pode viver longe de Deus. E quando a gente estuda a palavra, é porque a gente está pertinho dele. Amém. O meu primeiro sermão aqui foi sobre gratidão. Se alguém lembra, a primeira vez que eu preguei nessa igreja foi gratidão. Naquela ocasião eu era grata ao Senhor justamente por Ele me trazer até aqui. Naquele momento eu escolhi, pedi a Deus direção e escolhi. E o meu primeiro sermão eu tenho ele guardado, e a gratidão. E hoje estou aqui novamente, né, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para novamente agradecer, para prestar um culto de gratidão a Ele, porque só Ele merece. Então, irmãos, eu estou aqui agradecendo a Deus por tudo, por todos. Eu sou muito grata a cada um de vocês que recebeu esse convite do Senhor e estão aqui para a honra e glória do nome dEle, para honrá-lo, para agradecê-lo, para falar do seu amor por Ele. Hoje a gente comemora o nascimento de Jesus. Não está na Bíblia que é esse dia, mas Jesus nasceu para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui, para agradecê-lo por tudo que Ele faz, mas sim, principalmente porque Ele é, que é o nosso Salvador. E essas palavras foi o que veio no meu coração. Jesus é o único que perdoa e salva. Jesus é amor. E é por Ele que nós estamos aqui. O nosso sermão está lá
em Lucas. Hoje nós vamos estudar Lucas. É um sermão muito conhecido, todos nós conhecemos, talvez até meio que de cor salteado. Mas vamos estudar o livro de Lucas e algumas passagens que estão em Levítico, mas Levítico vocês conhecem e depois ficam para estudar em casa, porque é mais profundo e não dá tempo da gente explanar também. Então hoje nós viemos aqui com o coração cheio de gratidão. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu falei na nossa primeira reunião que não era o Ministério da Mulher, era o Ministério de todos. E todos contribuíram grandemente para isso. Todos contribuíram grandemente durante todo este ano. A liderança esteve junta, esteve unida. Onde um tinha dificuldade, o outro ia apoiar. Tivemos problemas, claro, e eu peço perdão a cada um de vocês, porque eu não sou perfeita. Muitas vezes a gente não pensa, fala besteira. Então eu peço perdão a cada um dos irmãos que eu magoei de alguma forma, até mesmo sem querer. Mas sou muito grata a Deus, porque a gente pode reparar os erros e a gente pode avançar, porque é isso que Ele nos pede, é avante. Então eu estou muito feliz. Eu não posso falar nomes, porque se eu falar nome, corre o risco de esquecer de algum. E aí eu ser injusta, né? Mas eu quero agradecer toda a liderança da igreja que me apoiou muito. Sem vocês nada disso seria possível. E quero agradecer cada um dos irmãos que contribuíram de todas as formas, que oraram por esse ministério, que dispendiaram seu tempo para ajudar na cozinha, na portaria, nas orações, de todas as formas. Vocês são muito importantes para Deus e para mim também. Fica o meu agradecimento de todo o coração a cada um de vocês. Vocês são muito, muito, muito especiais para mim. Vocês são especiais para Jesus, mas são muito para mim. Deus me deu uma família maravilhosa. Eu não fui passar o Natal com a minha família de sangue, mas eu tenho uma família espiritual que eu amo muito. Então se sintam abraçados, se sintam muito amados por mim. Tudo que foi feito é simples, mas de todo o coração. Eu agradeço imensamente. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo, a cada um de vocês. Então, como eu disse, a gente está aqui para falar de gratidão. E o nosso sermão está lá em Lucas 17, a cura dos 10 leprosos. A gente sabe que esse sermão é importante e muito interessante. E dele a gente pode tirar grandes lições. Vocês sabem agradecer? Alguém sabe o que é gratidão? Gratidão é demonstração, né? É falar, mas principalmente demonstrar. Eu sou grata a você por isso, por aquilo outro. É até fácil. Eu até brinco, não é fácil falar eu te amo. Difícil é demonstrar, é agir, é fazer algo que realmente demonstre amor e gratidão. Jesus é amor e por isso Ele veio. Ele não ficou simplesmente nos dizendo eu te amo, né? Ele veio para nos mostrar e nos provar esse grande amor que Ele tem por cada um de nós. E é assim que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Eu brinco, né? Falo, gente, uma mensagem de WhatsApp é fácil enviar. Qualquer hora você pode, mas chegar e falar, irmão, eu vim aqui te fazer uma visita e te falar, né? Eu te amo. Apertar a sua mão, te dar um abraço, dizer, eu te amo. É muito mais difícil por causa do tempo, da distância, mas é verdadeiramente uma prova de amor. Jesus deixou o céu para vir, e assim nós devemos ser uns com os outros. A gente precisa ir demonstrar o nosso amor. Não adianta só falar. Falar é fácil, difícil é fazer. E é tão difícil que mesmo assim, Jesus veio por mim e por você. E aí a gente vê que a gratidão é um elemento importante na saúde emocional e espiritual. Quando a gente percebe que uma pessoa fez algo de bom pra gente, a gente quer retribuir, não é? De alguma forma, mesmo que da maneira mais simples do mundo. Mas a gratidão é isso. É você demonstrar que você está grato por aquilo que alguém fez por você. E quando você tem essa percepção, é porque Jesus habita em você. Eu e você agradecemos porque Jesus está conosco. Porque a gente confia nesse Jesus maravilhoso que deixou o céu
para vir habitar juntamente conosco. No campo emocional, a gratidão combate emoções tóxicas, melhora o humor e os relacionamentos. Quando a gente está bem chateado, a gente não consegue nos relacionarmos direito com os outros. A gente só reclama. Conhece aqueles que só reclamam? Tudo que você faz não está bom? Tinha que ser melhor? Tinha que ser diferente? A pessoa pode fazer algo para você da melhor maneira que ela conseguiu. E você, ao invés de agradecer, reclama. E isso é muito ruim para as nossas emoções. As nossas emoções ficam totalmente abaladas, porque a pessoa que faz gostaria de receber alguma palavra, alguma coisa em forma de gratidão. E a gente, ao invés de agradecer, a gente reclama. No aspecto físico, a gratidão estimula a produção de hormônios que regulam o sistema imunológico e melhora o sono. A maioria das doenças autoimunes tem a ver com a questão das emoções. E a gratidão está muito relacionada a isso. Quando a gente aprende a agradecer até nas coisas difíceis, até naquilo que a gente não achava que poderia ser conosco, a gente consegue melhorar as dificuldades. Todo mundo sabe que eu sou diabética há 40 anos. E muita gente fala, se fosse comigo eu não aguentava não, já tinha morrido. Fala, não senhor, segura nas mãos de Deus e vai. Deus é bom, Deus é muito bom sempre. Se tem 40 anos que eu sou diabética e eu estou aqui, é porque Deus é bom e você também consegue. Segura nas mãos dele, porque ele está junto com você. Quando a gente aprende a agradecer nas dificuldades, as doenças melhoram. Pode ser que a gente não esteja totalmente curado, mas é mais fácil de controlar. Na área espiritual, a gratidão é uma das maiores virtudes. Como eu falei, demonstra que Jesus habita em nós, né? E edifica o nosso testemunho, porque quando a gente é grato, a gente quer contar para o mundo inteiro que Jesus é bom, que Jesus nos ama, que Jesus salva, que Jesus perdoa, e Ele vai voltar para nos buscar. Então abrimos as nossas Bíblias, vamos estudar a palavra de Deus em Lucas 17, 11 a 19. Mas para isso vamos fazer uma oração, porque a gente abre a palavra de Deus, mas pede a direção do Espírito Santo. Pai querido, meu Deus amado, meu Deus poderoso, meu Deus glorioso, meu Rei dos Reis e Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom e é muito bom sempre. Pai, obrigado por tudo. Se eu falasse 1 milhão de vezes por dia que o Senhor é bom, ainda seria pouco, porque o Senhor é bom demais sempre. Pai, obrigada por tudo que temos e tudo que somos, porque tudo que temos e somos é provisão do Senhor. Amém. Pai querido, perdoa os nossos pecados que são tantos, mas o Senhor é tão bom. Nos lava e nos purifica no sangue do Cordeiro Jesus, porque não tem nada que façamos ou falamos que nos justifica. Somos todos pecadores. Nos cobre com a pele preciosa do Cordeiro e nos faz alvos como a neve. Espírito Santo, eu estou aqui, mas não é eu que falo, que eu caia por terra e o Senhor fale por mim. Fale aquilo, Pai, que o Senhor quer que os meus irmãos ouçam. E eu também. Abra nossa mente e nosso coração para entendermos o que o Senhor tem para nós hoje. Nos ajude a ler, entender e praticar o que o Senhor está nos dizendo. Por favor, Espírito Santo, transforma o nosso ser. Fica conosco, que a gente possa ouvir as palavras do Senhor e fazer conforme a tua vontade e não a nossa. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Lá em Lucas 17, de 11 a 19, está a história da cura dos 10 leprosos. Essa história todos nós conhecemos, mas vamos estudá-la e ver qual é a palavra que o Senhor tem para nós e que possamos carregá-la no nosso coração. A palavra de Deus diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que ficaram curados?
Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, na minha concepção, várias coisas aconteceram. E eu entendo que de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele não precisava passar por ali, mas ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro de Jesus aqueles 10 leprosos. Por quê? Porque eles ouviram falar de Jesus e na sua angústia, na sua dificuldade, a gente clama a Jesus, né? É incrível que a gente diz que não conhece Jesus, que não sabe quem Ele é, mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente só sabe chamar Jesus, né? Meu Deus, me ajuda. Jesus, por favor, né? Vem aqui, me cura, por favor. A lepra naquela época era uma doença muito triste. Hoje ela está controlada, é conhecida a hanseníase. O tratamento hoje é mais tranquilo, são geralmente 6 meses de tratamento e depois acompanhamento, mas é uma doença praticamente controlada. Naquela época não existiam remédios, a lepra era uma doença que castigava muito, porque a pessoa ia perdendo os membros, a carne praticamente apodrecia, então as pessoas pediam, literalmente, era muito triste, muito mesmo. E aí Deus é tão sábio que Ele já tinha uma reforma de saúde. Ele falava que as pessoas deveriam ficar isoladas para que essa doença não transmitisse para tantas outras pessoas, mais ou menos como aconteceu na pandemia, se a gente se lembra, né? Mas é triste, não é? Ficar doente, isolado, longe da família, longe das pessoas que a gente ama, dos amigos, e pensando besteira ainda, né? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer comigo? Então era colocado na lei, em Levítico 13, 14, vocês podem estudar em casa, que a lei falava que as pessoas deviam estar isoladas, que não podiam chegar próximo umas das outras a uma distância de 15 metros. E essas pessoas não tinham alternativa, porque elas eram separadas de todos. E os leprosos geralmente se ajuntavam, né? Porque só tinha eles por eles, eles para eles, eles por eles. Então eles geralmente se ajuntavam em aldeias para tentar, nas suas dificuldades, ajudar uns aos outros. Então, Jesus sabia dessa dificuldade, né? Jesus estava de viagem para Jerusalém, mas o caminho do Vale do Rio Jordão era o mais seguro e usual entre os judeus. Porém, em vez de seguir para o sul, indo diretamente para Jerusalém, Jesus escolheu passar por Samaria e Galileia. Jesus tomou a direção leste, que levava para além do Jordão e para a região da Pérea. Jesus e os discípulos estavam em uma região aberta, fora das cidades, em que havia pequenas aldeias, porque ali moravam pessoas excluídas da convivência social por causa das doenças físicas ou espirituais. Naquela época, as pessoas classificavam os leprosos como se eles tivessem recebido um castigo de Deus, como se Deus tivesse os punido por causa dos pecados que eles tinham. Então eles sofriam da doença física e da doença espiritual, porque eles eram julgados pela sociedade dessa forma. Olha que triste, né? Além de estar doente fisicamente, ainda era julgado espiritualmente. Mas como a gente gosta de julgar, né? E até hoje a gente às vezes ainda fala e muitas vezes a gente ouve. Também está passando por isso aí porque é ruim demais, né? Está só pagando. Infelizmente a gente faz isso. E a gente também ouve isso, porque somos seres humanos pecadores. É triste, mas é a realidade. Mas Jesus é tão bom, né? Tão bom que Ele foi ao encontro daquelas pessoas. As pessoas de uma certa forma já tinham ouvido falar de Jesus, conheciam Jesus, sabiam do que Ele era capaz de fazer. E Jesus é tão bom que Ele não nos deixa só. Quando a gente pensa que está sozinho, que as nossas dificuldades são grandes, que a nossa doença é grande demais, que o nosso problema é grande demais,
Jesus vem ao nosso encontro. Ele está conosco todos os tempos, até os confins do mundo. Alguns moradores daquelas pequenas aldeias eram judeus, que de uma forma ou de outra já tinham participado do culto e da religião judaica. Mas alguma tragédia aconteceu com eles que os relegou ao esquecimento por parte das autoridades religiosas. Ou seja, os religiosos da época se afastaram daquelas pessoas. E será que a gente não faz isso hoje? Praticamente ninguém passava pelo caminho que levava àquela aldeia de leprosos, pois se entrassem ali, os judeus seriam considerados contaminados e impuros também. Mas Jesus modificou seu trajeto e foi propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados e deixados à própria sorte, longe dos familiares, não podendo abraçar o cônjuge, os filhos, os amigos, nem conversar com qualquer um deles. Ter lepra era como estar morto em vida. Será que a gente não está morto em vida hoje quando a gente está longe de Jesus? Mesmo a gente não tendo nenhuma doença? Será que muitas vezes a gente está tão longe daquele que nos ama tanto, daquele que nasceu por nós, que veio a este mundo por nós, por cada um de nós, e a gente está literalmente longe dele que tanto nos ama? A gente está morto em vida. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque senão a gente acaba ficando tão longe de Jesus que a gente não percebe nem que Ele está junto conosco, porque Ele não nos abandona. Jesus era tão bom, né, que Ele foi estar com aquelas pessoas que eram consideradas imundas. Assim Ele faz conosco hoje, mesmo tão cheio de pecado, mesmo tão cheio de tantas impurezas, Jesus está conosco. E Ele, vendo o sofrimento daquelas pessoas, né, Ele veio e encontrou a realidade de ver as pessoas doentes, sozinhas, sem esperança. Mas alguém viu e percebeu que Jesus estava ali. Eram 10 leprosos e disseram a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? O grito deles externava o desespero e a dor física, mental, social e espiritual que experimentavam. E aos gritos, eles imploravam para que o mestre tivesse compaixão da condição deles. Ao vê-los em humilhante situação, o mestre se compadeceu. E assim Ele faz conosco hoje. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua doença, se física, se mental, se espiritual, Ele se compadece de mim e de você. Mas Jesus se compadeceu e disse assim: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. A lei previa que, ao ser curado, um leproso devia se apresentar ao sacerdote. Isso está lá em Levítico 14. Eu falei para vocês depois lerem em casa, Levítico 13 e 14. A lei explica direitinho o que era para fazer e o que não podia fazer. Então, a lei previa que, ao ser curado, um leproso devia se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote que falava a condição dele de leproso, que ele não podia mais ficar nas suas cidades, que ele tinha que se afastar e ir para as aldeias, e somente os sacerdotes também podiam atestar que eles estavam curados. Então Jesus deu essa ordem para eles. Ao receber a ordem de Jesus, eles não ficaram curados, não é mesmo? Jesus falou: vai e se apresentem aos sacerdotes. Naquele momento eles não estavam curados ainda. Jesus deu uma ordem. E aí o que eles fizeram? Eles agiram pela fé. Porque quando a gente tem fé, a gente faz o que está escrito na palavra de Deus, mesmo não vendo Jesus e nem vendo o milagre naquele momento. A fé é muito importante. Quando a gente tem fé, a gente obedece. E eles obedeceram. O que eles fizeram? Eles confiaram na palavra de Cristo e partiram para o lugar onde estavam os sacerdotes. Os 10 leprosos partiram ainda doentes. Quando a gente está doente, se a gente crê em Jesus, se a nossa fé estiver firmada em Jesus, a gente será curado. Eles foram, crendo que de alguma forma seriam libertos do cativeiro em que se encontravam. Mas eles obedeceram e no caminho viram que estavam limpos, ou seja, era o trajeto.
A gente não fica curado nem da doença física e nem da doença espiritual quando a gente entra no tanque batismal. A gente se cura durante o trajeto, daqui até a volta de Jesus. Então a gente tem que estar firmado na fé todo o tempo. E se a gente confiar que Jesus nos cura, Ele nos cura, nos liberta e nos salva. Como eles obedeceram durante o trajeto, durante o caminho, eles viram que estavam limpos. 2 pontos nos chamam a atenção. Eles, pela fé, obedeceram a palavra de Cristo. E é o que a gente tem que fazer hoje. Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Cristo e pela fé obedecer. E se a gente obedecer, milagres vão acontecer. E a obediência ao que Deus nos pede também na palavra. Quando a gente obedece, a gente é abençoado de forma que nem a gente mesmo entende. É incrível. Às vezes eu falo, gente, mas eu não estava esperando isso, né? Jesus é tão bom, que quando a gente tem fé e a gente é obediente, Ele nos dá muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Então a gente precisa estar firmado na fé, na palavra de Cristo e na obediência à sua ordem. Fé e obediência são essenciais para que se operem mudanças, para o desenvolvimento da fé e para receber as bênçãos de Deus de modo pleno. Enquanto caminhavam, o milagre aconteceu. Eu falei para vocês, a nossa caminhada talvez é longa, mas mesmo assim, se a gente confiar, o milagre acontece. Agora, se a gente não confiar e ficar esperando o milagre cair do céu sem fazer nadinha, sem fé, a gente não agrada a Deus. Então, para a gente ganhar as bênçãos do Senhor, a gente precisa acreditar que o milagre vai acontecer na caminhada. Nem que ela dure 100 anos, porque a gente não sabe o tamanho da nossa jornada. Mas pela fé, nós seremos salvos. Enquanto caminhavam, o milagre aconteceu. Eles se apresentaram ao sacerdote, foi feita toda a prescrição da lei e o cerimonial que o sacerdote deveria fazer. Qual foi a constatação? Todos estavam curados da lepra. Os sacerdotes os declararam imundos e somente eles podiam declará-los limpos. Está lá em Levítico 14, 2 a 4. Mesmo estando distante do lugar onde Cristo estava, um dos leprosos reconheceu. De 10, um reconheceu. E resolveu voltar para expressar adoração e gratidão pelo benefício que havia recebido. Eu fico pensando, Jesus já tinha ido embora. E não era perto, de jeito nenhum. Naquela época não tinha carro, não tinha nem cavalo praticamente. Era a pé. E esse leproso que foi curado, ele sentiu uma necessidade enorme de voltar, todo feliz, agradecendo a Jesus pelo que ele tinha feito, pela cura física, mental e espiritual que ele tinha recebido. Nós precisamos também voltar e agradecer a Jesus todos os dias. É difícil? Talvez seja, né? O caminho é difícil, o caminho é estreito, o caminho é cheio de pedras. Mas aquele leproso que foi curado, ele não pensou na dificuldade. Ele pensou somente em agradecer a Jesus por tudo que ele tinha feito, por quem ele é. Mesmo estando distante do lugar onde Cristo estava, ele resolveu voltar para expressar adoração e gratidão pelo benefício que havia recebido. E ele não chegou e falou para Jesus, obrigada, Jesus, por ter me curado. O que ele fez? Vocês lembram? A gente leu. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Será que a gente prostra o nosso rosto em terra, de joelhos, agradecendo a Jesus todos os dias pelo que Ele faz por nós? Os outros 9 souberam receber, mas não souberam agradecer. Hoje não é muito diferente. Alguns só sabem receber. É importante saber agradecer. Jesus elogiou a atitude do samaritano que voltou. Humildade e gratidão são marcas da salvação. Você quer ser salvo? Seja humilde, seja grato. Seja grato por até aquilo que você ainda não tem, porque você vai ter. Porque Jesus vai voltar para cumprir o que te prometeu. Os outros 9 judeus foram ingratos.
Esses leprosos foram ressuscitados por Jesus, porque Jesus trouxe de volta a vida, a família, a sociedade. Mas rapidamente se esqueceram. Muitos como eles pedem as bênçãos de Deus e quando as recebem não agradecem. Faremos e façamos todos os dias um exercício de consciência. Se a gente é o grato ou o ingrato. Se a gente é aquele que agradece a Jesus ou aquele que fica pedindo, recebe e nem lembra que Jesus é bom demais. Que Jesus é o único que perdoa e salva. A gente tem que fazer essa reflexão todos os dias na nossa vida. Porque Jesus fala, né? Humildade e gratidão são marcas da salvação. Você quer ser salvo? Tem essas marcas no coração, principalmente. Seja grato, seja amoroso. Reconheça aquilo que Jesus faz, mas reconheça aquilo que a sua família, que os seus amigos, que os seus irmãos da igreja também fazem. Muitas vezes a gente acha que tem que ser feita muitas coisas. A gente quer um culto diferente, a gente quer uma programação melhor, e a gente esquece que a gente vem aqui agradecer a Jesus por tudo. Não é as pessoas que fazem as coisas, a gente que tem que vir para fazer para Jesus. E a gente se esquece. A gente se esquece de vir agradecer todos os dias. É tão bom ver a igreja cheia como está hoje. Eu fico feliz, imagina Jesus lá no céu. Ah, como é bom estar perto dos amigos. Vocês não sabem quanto meu coração está grato hoje por todos vocês. Dessa história, aprendemos lições muito importantes. O Senhor desvia o caminho para nos encontrar onde a tragédia nos atingiu. Muitos aqui têm muitos problemas, e eu sei. Vocês também sabem. E tem muitos que não sabem os meus problemas, e eu também não sei os seus. Mas tenha certeza que Jesus desvia o caminho para te encontrar. Mesmo que você tenha ido longe demais, achado que para você não tem mais jeito, achado que você não merece, Jesus te oferece a graça salvadora. Uma outra lição é a ação dupla de ouvir a palavra de Deus e obedecer. Não adianta nada a gente só ouvir. Eu falo todo dia, a gente precisa ler, entender e praticar. Por quê? Só ouvir a palavra não adianta. Eu tenho que entender aquilo que a palavra, que Deus está falando comigo através da palavra e praticar, porque eu disse, não adianta nada eu falar eu te amo se eu não te dou um abraço. A Mary fala, olha nos meus olhos, me cumprimenta, olha para mim, né? Quando você olha verdadeiramente nos olhos de alguém e fala, eu te amo, é diferente de você mandar uma mensagem e falar eu te amo lá no WhatsApp. Totalmente diferente. Então a gente precisa entender que a ação tem que ser dupla. É ouvir a palavra, mas praticar a palavra. E praticar e obedecer. Sem mesmo ter a evidência concreta do que foi solicitado, né? Jesus falou para eles, vai e se apresentem aos sacerdotes. Eles não tinham recebido o milagre ainda, né? Mas durante o caminho eles perceberam que estavam curados. Então a fé viva é acompanhada da obediência. Mesmo que eu não saiba o resultado, né? Eu preciso confiar naquele que me promete a vida eterna. Outra coisa que também aprendemos é que devemos atender aos excluídos da sociedade, da família, da igreja, sem preconceito. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano usa isso. Não importa. Todos somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E os que estão de fora também são filhos de Deus. Talvez a fé deles é até maior que a nossa. Então a gente precisa entender que o preconceito não agrada a Deus. A gente precisa acolher todo mundo. Tanto é que aqueles leprosos, eles eram excluídos. E Jesus, por amar, ele foi ao encontro deles. Jesus talvez não seria contaminado por ser quem era, mas nós não podemos pensar que vamos ser, porque fulano tem uma outra religião, porque fulano tem outra opção sexual, porque fulano veste não sei o quê. Eu não serei atingida como Jesus foi, você não será atingido como Jesus não foi. Por quê? Porque nós temos quem nos protege. Se a gente estiver firmado na palavra de
Deus, Ele nos protege. Eu falava todo dia, eu não tenho medo de pegar Covid. Eu não tinha medo, era incrível. Minha mãe teve Covid, veio para minha casa com Covid. Ela não queria vir porque ela tinha uma cirurgia marcada, mas ela não queria vir. E eu falei, a senhora vem, porque a cirurgia está marcada e eu não vou ter Covid. Eu não vou ter, porque eu confio em Jesus. A minha confiança em Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que para mim podia vir qualquer um, não só a minha mãe, mas qualquer outra pessoa. Eu nunca deixei de cumprimentar ninguém. Eu nunca deixei de visitar as pessoas que não se opuseram a isso, né? Porque eu respeitei, lógico. Mas aqueles que queriam uma visita, eu não achava que eu ia nem pegar e nem levar. Porque eu tinha plena confiança que Jesus não ia deixar. E eu fiz o exame várias vezes, né? Por ser diabética e tal. Fiz o exame várias vezes. Graças a Deus nunca constatou que eu tivesse Covid. Então a fé da gente, ela é dessa forma. Podia acontecer? Podia, né? Podia acontecer. Covid é uma doença contagiosa. Poderia acontecer. Mas Jesus, Ele é o nosso escudo. Ele é que nos protege. E se a gente tiver firme confiança nele, nada acontece de ruim. Claro que poderia acontecer, porque, né, Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas Ele é tão bom e a confiança que eu tinha nele foi tão grande que, graças a Deus, nada aconteceu. Hoje, irmãos, eu faço um apelo para vocês. Jesus é o único que perdoa e salva. Jesus é amor, imensamente amor. E por mim e por você, foi por mim que Ele veio, que Ele nasceu, que Ele morreu, mas Ele ainda vive e vai voltar para nos buscar. Se você confia nesse Jesus maravilhoso, nesse imenso amor que Ele tem por cada um de nós, e se você deseja mostrar para Jesus essa gratidão que você tem por tudo que Ele fez, por quem Ele é, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Preste bastante atenção nesse hino, e se você sente no seu coração o desejo de se entregar a Jesus, porque foi por você que Ele fez tudo o que fez, converse com algum ancião dessa igreja que ele te orientará. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado Ele foi, rejeitado Ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou
sou merecedor desse favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Amém. Vamos orar agradecendo a esse Jesus maravilhoso que tudo fez por amor de mim, de você. Pai querido, meu Deus maravilhoso, meu Deus poderoso, meu Rei dos Reis e Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom e é muito bom sempre. Pai, quão bom o Senhor é. Muito, muito, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Amém, Senhor. Por pagar o preço por cada um de nós. Foi por amor que o Senhor veio e por amor o Senhor vai voltar para nos buscar. Pai, obrigada por tudo. Obrigada porque o Senhor trouxe os meus amigos, os meus irmãos. Eu sou tão grata ao Senhor por tudo que o Senhor faz por mim. Se estamos aqui é porque o Senhor é bom demais sempre. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, perdoa os nossos pecados, que são tantos. Nós não somos merecedores, mas a sua graça nos alcançou. Amém, Senhor. O Senhor já nos salvou. Nos ajude todos os dias a aceitar a salvação que o Senhor nos oferece. Que sejamos gratos ao Senhor. Que sejamos aquele que volta para agradecer todos os dias. Que sejamos sempre amáveis com os nossos irmãos. A gente é falho, mas por favor, Espírito Santo, habita em nós. Nos capacita, nos transforma, nos faz fazer a sua vontade, não a nossa, porque a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigada por tudo e por todos. Derrama a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa as mãos daqueles que fizeram com tanto carinho o jantar em gratidão ao Senhor e aos nossos amigos. Abençoa, Pai, todas essas famílias. Esteja conosco até a consumação dos séculos. Por favor, Senhor, fica conosco. Nós precisamos tanto de Ti. E nos aceita, imperfeitos, pecadores. Mas, por favor, Pai, fica conosco. Pai querido, obrigada por tudo. Por tudo mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer ao Senhor a bondade que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, fica conosco, dirige o restante de tudo que for feito aqui. Nos leve em paz para a nossa casa. Eu te peço e te agradeço. Pedindo, mas sabendo que o Senhor faz conforme a tua vontade e o teu querer. Eu peço e desde já agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.